Um clássico instantâneo, né? Me dá um pouco de pena de quem assistiu Arsenal contra o Sporting. E assim, fazendo jus a esse que é o maior clássico europeu, né? 30 confrontos já entre Real Madrid e Bayern de Munique. E hoje, cara, foi um jogaço absurdo, assim, foi muito bom. Infelizmente tem questões de arbitragem pra comentar novamente, né? O torcedor do Barcelona que achou que a arbitragem no jogo contra o Atlético tinha sido ruim. Imagina se tivesse pegado o árbitro de hoje, o árbitro horroroso, horroroso, horroroso. Mas no final das contas, apesar de tudo, a minha conclusão é que passou o melhor time, o time que tem mais qualidade, que controlou mais o confronto e que joga um futebol melhor, mais entrosado, mais técnico e mais coletivo. Então, pra mim, o Bayern de Munique está muito merecidamente na semifinal da Champions League, beleza? Bom, o jogo começa daquele jeito, né, cara, com requintes de crueldade histórica, assim, de karma ou algo do tipo, porque, pô, como é que pode o melhor jogador da última rodada, né, vai lá e começa o jogo entregando um gol? O Neuer sai ali no meio campo pra fazer um passe e erra completamente de perna canhota, né, a perna, entre aspas, ruim dele, e o Arda Güler não quis nem saber, de primeira com gol vazio, ele não erraria, né, 1-0 pro Real Madrid, a vantagem do Bayern tinha ido pro ralo, só que logo depois eles voltaram a ficar na frente, quando o Kimmich cobra um escanteio perfeito, é verdade, magistral mesmo a cobrança do Kimmich, mas pra mim tem uma falha grande do Lunin que se posicionou muito mal, é verdade que o Kimmich consegue colocar a bola perfeita, cara, quase dentro do gol já, né, pro Pavlovic só empurrar, mas o Lunin, eu não sei o que ele tentou fazer, parece que ele tentou correr por trás dos jogadores pra fazer a defesa, só que daí ele tenta defender se jogando pra dentro do gol. É um negócio super... Ele tá caindo pra dentro do gol, tentando esticar o braço. Super esquisito, eu não entendi o que ele quis fazer aqui, né? Eu achei que ele foi muito, muito mal nessa jogada e o Pavlovic, basicamente embaixo do travessão, fez o 1-1. O primeiro tempo foi um pouco mais laicar, né? O jogo bem mais aberto, assim. Aqui tem um lance em que o Vini, não sei porquê, cara, meio que ele faz uma falta no Kimmich, acho que o jogo até segue, mas ele pega e empurra o Kimmich pro chão com tudo, assim, né? Aqui tem um lance em que o Vini, no passe, acerta perfeitamente pro Mbappé, né? Consegue quebrar linhas aqui, passar por 3 jogadores do Bayern de Munique, botar o Mbappé na cara do gol, e o Laimer acaba chegando na cobertura e travando ali. O Vini, que acho que hoje, nos dribles e carregando a bola não tava muito bem, mas nos passes ele tava muito no modo playmaker, né? Conseguiu deixar o Mbappé com algumas chances aí. Aqui é uma que ele entra na área, por exemplo, e o Pamecano... A gente fala tanto do Upamecano quando ele erra, né, rapaziada? Vocês podem ver que qualquer vez que ele comete um erro, e não são poucas, eu venho aqui e digo, pô, que o Upamecânico é uma bomba relógio, uma hora ele vai falhar. Hoje jogou bem praticamente o jogo inteiro, tem uma hora no final que ele quase falha na frente do Vini. E esse bote aqui contra o Vinícius Júnior, cara, 10 de 10. Tá? Foi fino o negócio do maluco. Ele ficou pra trás na correria e conseguiu esticar o pé de forma perfeita, desarmando e ainda saiu jogando. Aqui a bola foi com o Gnabry, se eu não tô enganado, né? Então foi realmente perfeito. Aqui um lance de pênalti que ficou, assim, complicado porque o Mendy meio que é empurrado, só que tu fica pensando, cara, como é que tu vai marcar um pênalti no lance em que o cara cai segurando o outro assim, ó? Então um tá empurrando, o outro tá puxando. É difícil, né? Eu não marcaria nada nesse momento aqui, não. Aqui tem um lance do Kimmich muito bom, em que o Real Madrid tá postadinho e o Olise, ele fica esperando aqui, né? Sambando com o Mbappé. O Mbappé não é um grande marcador, né? E nisso o Kimmich se posiciona atrás do Vini Júnior. O Vini Júnior também não é um grande marcador. E aí o Olise consegue achar um passe aqui no meio dos dois, né? Pra encontrar o Kimmich dentro da área, ele finaliza de canhota. E aí o Lunin acaba se redimindo, fazendo uma grande defesa aqui. E depois sai o gol do Arda Güler, que... não tem o que falar, uma falta espetacular dele, né? A cobrança ali no ângulo. O que eu acho esquisito é a forma como o Neuer foi pra bola, porque meio que ele não se joga na bola assim, né? Não faz aquele voo do goleiro. Ele vai meio que caminhando, digamos assim, em direção à trave e estica o bração e a bola entra. Geralmente o Neuer, quando ele estica o braço, cara, não importa a força da bola, geralmente ele consegue tirar do gol, né? Só que nessa aqui ele não conseguiu, a bola bate no braço dele, ali na mão dele e entra. E também tem um ângulo por trás, esse aqui, né? Dá a impressão de que quando ele bota a mão na bola, tava dentro do gol já. Então mesmo se ele tirasse, eu acho que ia ser gol. Fiquei com essa impressão. Assim, é difícil julgar, porque a falta foi bem batida e foi forte, mas tenho a impressão que o Neuer poderia ter feito um pouquinho melhor. Foi um pouco esquisito o que ele fez nessa jogada aqui, tá? Tava com a mão na bola ali, ó. Só que o porém, né, desse gol aqui, é que, cara, é ridículo, ridículo, ridículo como que esse gol saiu. Um piscinaço absurdo do Brahim Dias. Vocês podem ver aqui o Brahim piscinando, né? E atrás de mim o juizão ali. Não foi absolutamente nada. Eu tenho a impressão que o Laimer nem toca no Brahim Dias. Nem toca. Mas o Brahim vê o Laimer chegando e já se joga. O Brahim não é novidade pra ele isso aí. Ele é um piscineiro de marca maior. É só lembrar o que ele fez na final da Copa da Africana de Nações lá, por exemplo. Né? Então ele sempre se joga e o juiz comeu essa aqui, engoliu. O juiz, cara, ele tava marcando
tudo que é toquinho. Os jogadores do Real Madrid, cada vez alguém tocava um braço aqui assim, já caía no chão com a mão no rosto, daquele jeito, e o juiz marcava tudo, cara. O juiz marcava tudo. Era só se jogar no chão que o juiz não tava dando, né? Então, infelizmente, a arbitragem dele foi só um dos pontos aí que eu achei lamentável. Aqui o momento que o Bayern de Munique chega no ataque, e eu acho engraçado porque se é o Kimmich com a bola, talvez não dessem tanto espaço, mas como era o Upamecano que fez uma arrancada aqui, deixaram assim, não, deixa o homem passar, vamos ver o que acontece. E aí o bicho me mete um passe de Kevin De Bruyne, pô. Ele quebra a linha aqui perfeitamente, enfia essa bola lá pro Kane, que domina de canhota já puxando pra direita. E aí com a direita ele manda no cantinho um gol de fantástico controle de bola do Harry Kane, né? E também e fantástica assistência do Upamecano. É bom elogiar, principalmente os jogadores que a gente mais critica. Eu acho que isso é uma virtude. Tu saber falar bem e falar mal do cara sem, né, ter algo contra ou a favor. Tu tá lendo o jogo. Pô, o cara fez lances fantásticos hoje, o Upamecano, e tem que ser falado, nosso querido Upamecânico aí, né, que é o apelido oficial, real, 100% dele aí. Cara, também tem que ter um detalhe aqui que é o seguinte, o Luiz Dias, que eu não gostei da partida dele, apesar do golaço no final, ele foi muito inteligente aqui, porque ele faz a dobragem em cima do Militão, então tem dois jogadores em cima do Militão, né, ele e o Kane, e na hora que ele faz a corrida pra receber a bola, ele carrega o Militão com ele, o Militão vai marcar o Luiz Dias, e por isso que olha só como é que fica aqui, ó, o Harry Kane com espaço pra receber. Então é o tipo de lance em que o Luiz Dias nem tocou na bola, mas que com uma corrida ele fez uma abertura na defesa que possibilitou o gol de um companheiro de equipe. E esse gol também saiu depois de uma pressãozinha do Bayern, né, que eles tinham entrado na área com o Leimer, que queria pênalti, depois teve uma finalização do Stanisic que o Lunin pegou, foi um ralizinho ali, e o Kane apontando pro melhor, pro maior, pro craque. Tá lá o Upamecano, boa, garoto. Aqui um belo lance do Brahim que, cara, às vezes eu digo assim, né, que com o Vini, e com o Mbappé também, mas com o Vini, às vezes tu não precisa fazer um passe muito bom pro Vini. Tipo assim, se tem um campo livre lá, cara, joga a bola lá, ele vai chegar. Ele vai chegar, ele vai fazer alguma coisa. Daí acho que foi mais ou menos o que passou na cabeça do Brahim aqui. Isso aqui não sei se é tanto um passe assim, é mais tipo, bola lá onde tá o Vini e ver o que ele consegue. E ele conseguiu fazer uma bela jogada aqui, puxando pra canhota e mandando essa bola no travessão. E depois ele gera o gol do Mbappé, né? Essa aqui é uma bela bola que vai pro Vini também. Ele vai carregando pelo meio, consegue puxar a marcação e o Mbappé passa livre no meio, sai na cara do Neuer e acaba fazendo ali o 3-2. Mas já que a gente tava falando tanto de Upamecano, né? A zaga do Bayern tava um pouquinho modificada, então geralmente nos dois jogos o Upamecano tava sempre no 1 contra 1 com o Vini, na maior parte do tempo, né? Mas aqui quem tava no 1 contra 1 era o Jonathan Tah. E o Upamecano, vocês estão vendo aqui, voltando no meio campo. E o que acontece? Ele tá na frente do Mbappé. Só que ao invés de retornar com tudo pra tentar cobrir o buraco da defesa, ele volta meio que trotando, porque o Mbappé tá atrás dele e tal, pá. Só que quando o Vini abre um espacinho e o Mbappé percebe que ele pode receber a bola, o Mbappé acelera. E aí, amigo, o Upamecano não é um zagueiro lento, muito pelo contrário, é um zagueiro rápido. Mas o Mbappé acelerou, tu não pega mais, né? Então o Upamecano deveria ter feito a corrida pra cobrir o buraco agora, já em aceleração completa, né? Mas ele deixou pra esperar um pouquinho pra ver o que acontecia no lance. Quando ele percebeu, o Mbappé passou atrás dele assim, ó. Então tu vê aqui, né, ele tá 1,5 metro aqui na frente do Mbappé, e aqui ele chega 1 metro atrás. Então isso aí, realmente, creio eu, não é uma falha grave, tá? Não tô querendo pegar no pé do Upamecano, só ressaltar um ponto tático ali que eu acho interessante sobre esse gol. O Mbappé chegou a 15 em 11 partidas, né? Então ele foi eliminado da Champions aí, faltando 2 para bater o recorde do Cristiano Ronaldo. Mas em algum momento vai ser batido, não sei se pelo Mbappé, pelo Kane, por alguém, mas alguém vai chegar nos 17 do Cristiano com certeza absoluta, né? No segundo tempo as coisas mudam bastante porque o Kompany, pelo que eu entendi, ele fez uma saída com 3, né, o Upamecano e o Pavlovic indo fazer a saída de jogo, né, na defesa também. Com isso ele botou o Davies na esquerda, né, no lugar do Stanisic, e ele começou a bombear como se fosse um ponta, e o Leimer também pelo lado direito daí, começou a descer muito mais. Então o Bayern de Munique basicamente mudou de formação para jogar algo próximo de um 3, alguma coisa, um 3-4-3 ou algo assim, né, com os laterais subindo muito. Aí nesse momento tem essa jogada do Davies, ó, descendo como ponta, logo no primeiro minuto do segundo tempo. O Kane acaba não conseguindo ficar com ela, mas ela fica com o Luiz Dias que chuta, ela vai entrar no gol, creio eu, ou pelo menos vai na direção do gol, na verdade, né, e desvia, acho que é no Jude Bellingham, que salva ali. Aqui um passe do Trent Alexander-Arnold que é completamente absurdo. Essa é a vantagem de tu ter o Trent em campo. É claro que o Trent muitas vezes defensivamente pode deixar a desejar, mas cara, a qualidade técnica dele e a visão que ele demonstrou nesse lance aqui, eu diria que dá pra contar nos dedos de uma mão a quantidade de jogadores de defesa que conseguem fazer isso na Europa hoje em dia, no futebol mundial talvez, né? Cara, o Mbappé nem aparecer na tela.
De repente o Trent viu ele lá entrando no segundo pau completamente livre e mandou um passe perfeito. O Mbappé dá um voleio, lembrando um pouquinho daquele contra a Argentina, né? Só que ele mandou meio que em cima do Neuer, que fez uma defesaça também. Dessa vez ele botou o bração na bola e o bração tirou a pelota, né? Aqui foi o momento decisivo da partida, saiu o piscineiro Brahim Dias, entrou o Camavinga, o piscineiro no final das contas uma decisão terrível, né? Aqui tem um lance em que o Bayern de Munique consegue roubar, acho que é do próprio Mendy, não tenho certeza, o Kenny bota rapidamente, acho que é pro Musiala, né? E o Musiala deixa o Luiz Dias na cara do gol e o Luiz Dias ele vai muito mal, porque, cara, ele tá na frente, tu tem que chegar pra essa bola aqui com fome, tu tem que botar na frente e fazer o gol, ou chutar de primeira, não sei. Mas tu não pode demorar muito, né? Ele demorou, o Trent conseguiu chegar e tirar a bola dele, não quero um gol certo. Eu fiquei igual esses caras aqui na arquibancada. Eu tava assim, meu Deus, cara, como é que pode, velho? O cara demorou demais. O Real Madrid apostando no segundo tempo mais em se fechar e sair naquelas jogadas rápidas com o Mbappé e Vini, o que não é uma má estratégia. Se for pensar, o Bayern de Munique estava com a posse, tentando construir jogadas de forma um pouco mais estruturada, mais pensada, com calma, o que é a fortaleza deles, sabem fazer isso, e o Real Madrid jogando no contra-ataque com o Vini e Mbappé, o que também meio que é uma coisa que eles sabem fazer. Então tava cada time jogando do jeito que se dá melhor, digamos assim, né? O Vini tem essa bola aqui em que ele acaba conseguindo chutar, mas pega muito mal na bola e manda pra fora. O Olise teve umas 2, 3 vezes durante a partida em que ele faz aquela de puxada direita pro meio e finalizar, né? Essa aqui é uma que ele manda muito forte pro gol e o Lunin acaba pegando, embora a bola fosse pra fora de qualquer maneira, mas é o Olise tentando, né? Nesse momento aqui o Mbappé recebe uma bola e vai no 1 contra 1. Com o Jonathan Tato, sabe que ele não vai perder isso aqui, é só botar na frente, né? Foi exatamente o que ele fez, dançou ali e fez o passe pro Vini. Que, cara, esse lance que eu tenho quase certeza que a transmissão não repetiu, eu queria ter visto de outros ângulos pra entender o que aconteceu, mas aparentemente o Vini furou, né? Porque a bola chega bem certinho aqui pra ele, acho que ele não conseguiu finalizar. Aí a bola fica por ali, a zaga afasta. O Bayern chegando com o Upamecano, ele teve 2 chances de cabeça hoje em que ele quase guardou. Esse aqui vem cruzamento perfeito do Olise, ele sobe de cabeça ali e manda muito perto do gol, né? O Bayern conseguindo crescer um pouco mais nesse final de jogo. Aqui tem essa finalização do Kane, que acaba desviando e vai no caminho do gol, porque o Lunin, por causa do desvio, tava mortinho na jogada, mas o Rudiger acaba conseguindo salvar ele no meio do caminho. E aí sai a expulsão do Camavinga, que, cara, pra mim, isso aqui, assim, o primeiro amarelo do Camavinga, acho justo, né? Amarelado, tranquilo. O segundo amarelo, cara, ele tá lá no ataque, né? Não é que ele tá matando um contra-ataque já perto do gol ou no campo de defesa. A falta não é uma falta violenta nem nada. Ele dá uma chegadinha ali, dá uma seguradinha no Kane, bem de leve. Eu não expulsaria de jeito nenhum. É claro que é uma falta que mata ali um pouco de contra-ataque e tal, mas o contra-ataque tava lá no começo, ainda lá na defesa, lá no campo de defesa do Bayern ainda, né? Eu acho que tem que ser muito mais amarelo do que isso aqui pra tu tirar um cara de uma partida tão grande como essa, né? Eu não daria esse amarelo aqui, até fiquei com a impressão de que o juiz tinha esquecido que o Camavinga já tava amarelado, aí deu o amarelo de novo e vou ter que expulsar. Mas assim, cara, eu acho muito pesado. Eu não teria expulsado, eu considero isso aqui um erro grave de arbitragem, junto com a falta que o Brahim Dias piscinou lá e saiu o gol do Arda Güler, né? Acho que ambos foram momentos assim terríveis do juizão. E acabou que logo depois o Real Madrid foi punido. Porque o que acontece, né? Com 1 a menos, o Vini ou o Mbappé, eles têm que cair pra cobrir o espaço do meio-campista que foi expulso, o Camavinga, né? Então o Vini, por exemplo, teria que cair pra ponta esquerda pra fazer a cobertura por ali. E inicialmente até vi ele fazendo isso, mas nesse lance, por exemplo, né? Digamos que o nosso querido Luiz Dias resolve passar pro Laimer aqui, ó. Ele passaria livre, né? Porque o Vini não tava muito acompanhando, não. O Mbappé não tá nem na tela, né? O Mbappé nunca vai ser o cara que vai voltar pra marcar. Eu não tô falando que esse gol é culpa do Vini de jeito nenhum, tá? Porque acho que mesmo que ele tivesse aqui super bem posicionado marcando o Laimer, ele não conseguiria fazer nada em relação ao chute do Luiz Dias, né? Mas o que eu quis dizer é que, obviamente, com uma expulsão fica buracos no time, né? A tática fica bagunçada, às vezes os jogadores não conseguem cobrir da melhor maneira, e o Luiz Dias consegue finalizar essa bola aqui, que ainda desvia um pouquinho na coxa do Militão, né? Um pouquinho assim pra tirar um pouco do caminho do Lunin, e o Lunin acaba não pegando pela envergadura, pelo tamanho do cidadão. Tenho a impressão que o Courtois pegava, é muito fácil falar isso, né, sendo que o cara não tá jogando, mas tenho a impressão que o Courtois pegaria isso aqui sim. E também queria deixar o detalhe do passe de calcanhar, né, do nosso querido Musiala, que obviamente tá voltando de lesão, não tá tudo aquilo ainda, mas devagarinho ele tem que ser recuperado porque é um talento muito absurdo, deu esse passe aqui muito legal pro Luiz Dias. Vini Júnior aplaudindo, é aquela coisa, né, acho que faz sentido ele aplaudir ironicamente, embora geralmente os juízes dão amarelo quando eles vêm, né, porque por causa da expulsão do Camavinga, mas, né, não é como se o Real Madrid fosse santo também, é só ver a falta do Brahim Dias lá que não foi absolutamente nada, né. Também gerou essa foto aqui maravilhosa em que o Upamecano tá abraçando o Luiz Dias de uma maneira muito esquisita e o Luiz Dias gritando, parece
Uma coisa meio surreal, essa falta aqui ficou muito bonita. E depois no final, o Real Madrid se jogou todo pra frente, todo bagunçado, e o Bayern de Munique foi quem teve as chances no final das contas, né? Tem esse contra-ataque que era 4 contra 2 e o Luiz Dias faz um toque horroroso pro Olise, que o Olise cai no chão assim, ó. Não! E aí no final das contas, tem outra bola que agora o Luiz Dias vai muito bem, ele chama a marcação, deixa pro Kane, o Kane manda pro Olise. E o Olise, tu vê, cara, quando ele pega a bola, ele já sabe o que ele vai fazer. Porque ele dá uma acelerada que não é comum, né? Ele não é um jogador que acelera tanto assim. Ele não é um jogador que precisa muito de uma velocidade absurda ou de uma velocidade máxima muito alta pra conseguir fazer as suas jogadas. Ele é muito mais do controle de bola, da visão do drible, né? Mas essa aqui ele começa a acelerar, vai pra cima do zagueiro. E, cara, ele não precisa nem alavancar a perna muito pra chutar, cara. Ele só dá meio que uma colocada, ele dá uma levantada na bola. É uma técnica surreal, cara, e não foi a primeira vez, acho que ele tinha tentado 2 ou 3 chutes antes, mais ou menos parecidos assim, durante a partida. É uma bolinha colocada, cara, tão linda, mano, tão linda, é uma técnica que muitos poucos jogadores têm. Beleza, mandou no ângulo, fechou o caixão, os jogadores do Real Madrid ficaram completamente possessos, acho que eles se sentiram roubados, foram muito mal perdedores no final, tava todo mundo lá reclamando pra caramba, xingando de tudo, né, o Arda Güler acabou sendo expulso aqui, e no final das contas, 4-3, tem a questão da expulsão do Camavinga, já falei, eu não expulsaria, acho que o Real Madrid foi prejudicado nessa, também não teria dado aquela falta no Brahim Dias, que foi uma piscinaço absurdo, mas no final das contas, nenhum de nós aqui pode apitar o jogo, a gente só pode comentar o que aconteceu, né? E o que aconteceu foi que o melhor time ganhou. O Bayern de Munique é um dos melhores times da temporada, se não for o melhor, na minha opinião. Jogou mais que o Real Madrid no jogo de ida, apesar de que o Real também teve muita chance de empatar aquele jogo, né? Hoje o Real também teve chances, mas no segundo tempo, principalmente, o Bayern de Munique conseguiu equilibrar um pouco mais e se beneficiou um pouquinho no final de ter um jogador a mais, isso é evidente, mas creio que jogou o melhor futebol e é o time mais qualificado para estar nas semis da Champions League. Vai ganhar do PSG? Aí são outros 500. Mas o que me parece claro é que aqui a gente tem os dois times mais fortes desse momento. Tanto o PSG como o Bayern de Munique, quem for pra final vai ser merecido pelo que eles têm jogado. E do outro lado a gente tem os dois times que não chegam na final como favorito. Claro, ainda falta tempo pra final, né? Mas eu acredito que nenhum deles chegaria como favorito nesse momento, porque o Atlético de Madrid talvez seja a maior surpresa dessa semifinal. E o Arsenal é um time que não tá tudo aquilo, os próprios jogos contra o Sporting foram jogos modorrentos aí, né, o Sporting teve bolas na trave, em travessão e tal, não parece que o Arsenal tá num bom momento, então vamos ver o que vai acontecer, mas a gente pode ter uma final bem interessante aqui, né, cara. Legal que são 4 times de 4 países diferentes, né, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha, e também que se o Atlético de Madrid conseguir pra final, dessa vez não vai ter o Real Madrid pela frente, amigo. Então quem sabe não é dessa vez que eles conseguem ganhar, né? Quinta-feira pela manhã no canal principal Eurofoot tem o resumão da rodada com todos os jogos aí das quartas de final, fechou? Galera, muito obrigado por assistirem, inscrevam-se no canal se não for inscrito ainda, nos vemos no próximo, um grande abraço, falou!